Meu nome é Robert Francis Drummond. Meu pai, Francisco de Alvarenga Drummond, casado com Ricarda de Paiva Martins. Naquela época, as esposas não adotavam o sobrenome do marido. Meu pai trabalhava como engenheiro numa companhia inglesa. A família Drummond também vem muito da Escócia, então eu tenho esse nome assim, que eu nunca convivi bem com ele. Eu sinto um mal-estar enorme quando me telefonam e falam, quero falar com Robert. Não sou eu sou Roberto, porque eu nacionalizei meu nome. Eu tenho vários tabus na minha vida. Uma vidente me falou que se eu mudasse de nome ia dar certo, então deu. Eu pus um O no Robert e tirei o Francis. Ficou Roberto Drummond, e o Francis era como meu pai era conhecido. Nasci no dia 21 de dezembro, em data tão antiga que eu não sei mais. Eu não falo idade, eu escondo idade. Sou do signo de Sagitário, leio meu horóscopo toda manhã. Olha, meu pai era filho de um latifundiário no Vale do Rio Doce, né? Meu avô morreu, minha avó ampliou o latifúndio ainda mais, a vovó Tininha. E meu pai era engenheiro, construía estrada. Então ele estava sempre mudando. Quando eu apaixonava pelas meninas, quando eu me enturmava, quando eu começava a jogar no time de futebol, aquela coisa toda, ele mudava. Então eu saí do Vale do Rio Doce, fui para Araxá, no Triângulo Mineiro, que era e é uma cidade, em termos comparativos da época, então mais ainda, de primeiro mundo, muita influência de São Paulo, aquela coisa toda, e depois voltei de novo para o Vale do Rio Doce. Foi um choque cultural violento, porque quando eu cheguei lá de Araxá, eu usava um capote que ia até os pés, que era coisa da maior onda. Eu devia ter 7 ou 8 anos, chamava Sobretudo, e um sapato branco que era o maior luxo em Araxá. Quando eu pus aquilo e saí no Vale do Rio Doce, em Santana dos Ferros, com aquela roupa, os meninos saíram atrás de mim gritando mulherzinha, mulherzinha, mulherzinha. Foi um choque cultural. E o que eu fiz? Tirei o sobretudo, tirei o sapato, mas me vinguei depois de ganhar o maior prêmio literário brasileiro, com a morte da Jota em Paris, em 71. Eu fui a Ferros com um sapato vermelho, que eu fazia questão de exibir vermelho, com uma calça toda parecendo calça de guerrilheiro, desse da Farc, hoje da Colômbia, com uma camisa vermelha, e foi a minha resposta àquela hora que eu capitulei. Mas na hora que eu capitulei, eu acho que eu comecei a ser escritor. Minha mãe era Ricarda de Paiva Martins, a dona Ricarda, prima primeiro do meu pai. A minha família, a família Drummond, casa muito entre si, né? Então é primo, sobrinho, tio, aquela coisa. Minha mãe era uma mulher doce, com 8 filhos, e era o para-raio. Meu pai era um trovão, meu pai era um homem enérgico, não era não, tinha essa vantagem, tinha limite, sim era sim, e minha mãe, o não era sempre um sim. Então ela que desanuviava tudo. As trovoadas do meu pai, os relâmpagos, era ela que punha a casa no meio, em paz. A minha infância foi mágica em Araxá, foi terrível em Santana dos Ferros. Eu conto no Rio do Furacão, que até está correndo o mundo. Olha aqui, vou te mostrar a edição portuguesa, capa do Hans Donner, saiu junto com a minissérie lá em Portugal. Aqui é a edição em francês, que está em 4 países, na Suíça, na França, no Canadá francês e na Bélgica, com críticas excelentes. Esse aqui é a edição em espanhol, que bateu um recorde. Na Feira do Livro em Havana, Cuba, vendeu num dia 800 exemplares. Isso sem a minissérie passar lá. Então, eu era, no Rio do Furacão, eu conto como era Santana dos Céus. O vigário, o padre Nelson, não só dava
penitências mais violentas do mundo. Como ele proibia a vida da cidade, não podia rir, não podia dançar carnaval, não podia ser alegre, não podia ser feliz, não podia namorar, não podia beber, não podia nada. Então o Ferros era isso, com o Padre Nelson controlando tudo. Lembro que uma vez houve um desafio e foi feito um carnaval. Ele invadiu o baile de carnaval e obrigou os foliões todos, pôs os foliões todos em fila indiana e eles desfilaram pela cidade toda, fantasiados. Bom, saí de um lugar assim e fui para Guanhães, São Miguel e Almas de Guanhães. Lá tudo era permitido. Namorar era permitido, dançar era permitido, carnaval era um carnaval maravilhoso, beijar as meninas na boca era permitido, zona boêmia era permitido. Em Santana dos Céus ele confinava, como está em Ilha do Furacão, as prostitutas, aliás todas três, de nome Alice, Alicinha, Lição, e são personagens que eu amo e eu gostei demais delas na Globo. Muita gente vibrou com tudo, menos com as três. Eu achei as três felinianas, maravilhosas na minissérie. Então o Padre Nelson proibia tudo. Eu cheguei em Guanhães, tinha um padre que não proibia nada. Tinha tudo lá, era livre. E tinha uma coisa maravilhosa, tinha energia elétrica durante o dia. Isso significava que a gente entrava no circuito da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com as novelas e os programas de auditório, do Manel Barcelos, do Paulo Garcindo, do César de Alencar, e as radionovelas, que muita gente ficou famoso depois na Globo. O próprio Dias Gomes era de lá, o Mário Lago escrevia novelas ótimas, Eurico Silva, o Gueroni, a Ivani Ribeiro, todo mundo escrevia novela lá. Então eu me senti encorajado a ser escritor com a influência das radionovelas. Eu escrevia radionovela, eu formei um conjunto rádio teatral, que eu dirigia, eu escrevia, eu interpretava tudo, com as vizinhas, as amigas, as empregadas lá de casa, tinha duas, todas as duas interpretavam, e era numa lata de Toddy com uma bexiga de boi, de tal forma que você põe um fio de cordonete longe, daqui a 100 metros, 200 metros, ouvia como se fosse um rádiozinho, aquele interpretado. E a minha inspiração ia até o 3º capítulo, de forma que eu brigava com o elenco, que eu era um temperamental, brigava com o elenco no 3º capítulo, saía do ar no 3º capítulo por isso. Então, aí foi a minha libertação. Eu descobri o que era a felicidade em Guanhães. Jogar futebol, namorar as moças que iam daqui, cinema que não tinha em Ferros, Ava Gardner, Esther Williams, Ingrid Bergman, aquela projeção da gente querer ser como os atores de Hollywood. Eu tive uma influência enorme e tenho na minha literatura do cinema e do radioteatro. Olha, eu lia um negócio fascinante que eram as revistas em quadrinho, né? Tinha o Capitão Marvel, que depois foi proibido, porque o produtor do Superman achou que era um plágio, entrou na justiça nos Estados Unidos, saiu Príncipe Submarino, era isso que eu lia. E o Superman sabia uma palavra mágica, Shazam, e se transformava de um repórter num personagem que era Deus e era tudo, porque ele enfrentava tudo, ele voava. Então eu aprendi liberdade com as histórias em quadrinho. Eu só li história em quadrinho. Eu lia muito pouco. E depois livro do Tarzan. E eu via, porque eu tinha um professor, o professor Vicente Guabiroba, que hoje mora em Valadares, ele já foi deputado federal, ele era revolucionário. Ele é um ex-seminarista que lia a Divina Comédia para a gente nas aulas de quinta-feira e que lia Geografia de Dona Benta. Então fora o Tarzan, a minha leitura era essa. E eu lia muito a revista O Cruzeiro, que era ótima, e ela publicava em série
romances, às vezes romance Água com Açúcar, que eram maravilhosos, e às vezes romance sério, como Cangaceiros, dos Zé Lins do Rego, que foi um dos maiores escritores brasileiros. Eu lia isso. E iniciei a minha vida de escritor cometendo um plágio. Foi quando eu senti que podia ser escritor. Aconteceu que meu pai vinha muito a Belo Horizonte, a gente morando em Goiânia, e ele voltava no fim de semana levando toda a magia do mundo, porque ele levava o cruzeiro, a cigarra, uma revista chamada Cena Muda, que era só sobre o rádio, e aí eu lia adoidado. Então, esse professor Vicente Guabiroba dava toda segunda-feira dava uma redação de português. E meu pai chegou lá com a revista A Cigarra, que tinha uma crônica do Álvaro Moreira, que era da Academia Brasileira de Letras, né? E eu gostei tanto da crônica, falei, não, essa crônica tem que ser minha, eu vou roubar essa crônica, vou copiar essa crônica e amanhã vou levar. Então fiz isso, numa folha de papel massa, eu copiei a crônica do Álvaro Moreira, mudei o título, pus meu nome, e no outro dia de manhã eu cheguei lá e falei com o Leopoldo Alvarenga, que até é meu primo, que sentava na carteira da frente. Falei, Leopoldo, olha, você vai tirar 0 mesmo? Ele só tirava 0 em português. Ele era bom em matemática, nas outras coisas. Então, você faz o seguinte, você fica com essa aqui, que eu já fiz em casa, e eu vou fazer uma para você. Mudo a letra e assino o seu nome, você ganha aí uns 4 ou 5, porque 10 eu vou ganhar nessa. Na quinta-feira chegou o professor Vicente Guabiroba, empolgadíssimo, com aquele pacote de prova debaixo do braço, e foi falando, ó, aqui dentro tem um talento de escritor que o Brasil inteiro vai ouvir falar nele. Eu fui afundando na carteira, porque a essa altura a minha irmã mais velha, Consuelo, que tinha uma competição enorme comigo, tinha descoberto o meu plágio e ameaçava me entregar para o meu pai e para todo mundo, e para o ginásio, para o diretor do ginásio, que era amigo do meu pai, o professor Benedito Pereira. E se isso acontecesse, além do 0, eu podia até ser expulso. E o professor Vicente Guabiroba foi falando e eu afundando na carteira. Falei, pronto, estou perdido. Aí o professor Vicente falou assim, olhem, para vocês verem o que eu estou falando, que o Brasil vai tomar conhecimento dele, eu vou chamá-lo aqui na frente. Eu afundei mais ainda e ele falou, Leopoldo Alvarenga, vem cá. Leopoldo ficou assustado e a classe assustada, porque o Leopoldo tirou 10 com a que eu fiz para ele, com letra diferente, e eu tirei 5,5 com a do Álvaro Moreira. E mais, eu estava disputando a menina mais bonita da sala com o Leopoldo, a Clarice, para ver o filme Casablanca, que estava passando lá, com muito atraso, mas estava passando em Goiânia, com a Ingrid Bergman e o Humphrey Bogart, um clássico, né? E ela, em vez de ir comigo, foi com ele, porque ele ficou com um cartaz enorme. Aí vem o aniversário da Clarice, e o Leopoldo chega para mim, olha, agora você vai fazer um poema para eu dar para a Clarice, porque eu tenho que manter isso. Eu falei, aqui, para você, não dou não. E ele perdeu a Clarice. Não perdeu para mim, perdeu para um outro, mas perdeu. Então foi assim que eu me tornei escritor. E olha, eu fiquei 20 anos escondendo esse episódio. Eu só contei esse episódio numa missa que houve na Igreja da Boa Viagem, do guaianense ausente. E que estava lá o padre Magela, que é uma pessoa muito querida, que foi vigário em Guaianense, que hoje é o reitor da PUC. Estava todo mundo e foi o professor Vicente Guabiroba. Então eu contei, depois da missa, numa confraternização que houve, eu contei aquilo, a verdade, que eu realmente, ele me descobriu como escritor, porque tudo aquilo que ele falou para o Leopoldo valia para mim. Só que eu tirei 5,5 na prova roubada. Olha, naquela época, no interior de Minas, não tinha curso científico. Então, eu terminei o curso ginasial em Guanhães e vim fazer o curso científico em Belo Horizonte. Eu vim para o Colégio Santo Antônio, na rua Pernambuco, e foi uma revolução na minha vida. Porque eu saí de lá conhecendo o Padre Nelson,
Mesmo o padre liberal não ria no interior de Minas. Padre que é padre não ria. E eu cheguei aqui no Colégio Santo Antônio e encontrei o Frei Pedro holandês, eram holandeses, são holandeses, fumando cachimbo, o padre fumar, Nossa Senhora. E ele dava gargalhadas. Ele ria alto que todo o bairro dos funcionários ouvia. E foi um choque cultural para mim, sabe? Chegar aqui e entrar com a civilização holandesa, dos padres holandeses que tinham estado em São João del Rei e vieram para Belo Horizonte. Então eu vim para isso, eu vim fazer o curso científico. Do Colégio Santo Antônio eu fui para o Colégio Arnaldo, que foi outra grande experiência também. E aí eu fui morar numa pensão, mais do que hoje, tinha muita pensão em Belo Horizonte. E essa pensão da Dona Chiquita, que era uma conterrânea minha, era na Rua da Bahia, ao lado do Grande Hotel. O Grande Hotel ia ser demolido, virou Maleta, cresceu lá o Maleta, e em frente tinha a Biblioteca Municipal, onde hoje tem um prédio que parece que é da Prefeitura. E em cima, na parte de cima, a Câmara Municipal, e eu de noite ficava ouvindo um vereador que não me deixava dormir, porque ele discursava toda a noite. Era o vereador Francelino Pereira, nosso querido Francelino, que hoje é senador, depois de ter sido governador de Minas. E ali, então, tudo mudou, porque eu descobri o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Zé Lins do Rego, o Amando Fontes. Descobri a literatura mais ou menos engajada de esquerda. Aí eu me transformei radicalmente de um garoto conservador do interior de Minas num radical esquerdista que queria fazer a revolução. Mais tarde, nós treinamos, isso também está aí o do Furacão, a gente queria fazer uma guerrilha em Belo Horizonte, transformar a Serra do Curral numa serra maestra como o Fidel Castro. Mas então, Belo Horizonte e os jornais eram tão conservadores nessa época que quando havia greve, os jornais não davam. Não noticiaram greve, que isso, não podia. Tinha jornal que não publicava nem a palavra amante. Era proibido falar amante. Amante só amante da bola. Era concubina, amásia, nomes assim, adúltera. Tudo isso agora, se a amante fosse casada, ela era uma adúltera. Então, houve uma greve aqui, eu era dirigente estudantil, estourou a greve dos secundaristas. Com um problema, a greve estava forte, mas os jornais não davam, as rádios não davam, a televisão que estava começando não dava. Então nós resolvemos ir de redação a redação para levar a notícia da greve. E na Folha de Minas, que era na rua Curitiba, chegamos lá e encontramos o Felipe Henriot Drummond, que era o maior repórter daqui na época. E fomos falar com ele. Ele foi uma festa, mas está havendo uma greve. Eles também não sabiam quando havia greve, mas que bom, nós vamos dar na primeira página e tal. E para comprovar tudo, fotografou todos nós e pediu o nome de cada um. Na hora que eu falei Roberto Drummond, porque eu já tinha nacionalizado meu nome, ele falou, Drummond? Mas Drummond de onde? De Tabira? Eu falei, um pouco para lá, de Fels. Então você é meu primo? Eu falei, sou primo, que alegria. Quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Então você começa amanhã. Comecei assim como jornalista. Aí surgiu o Roberto Drummond assinando uma coluna chamada Vida Estudantil. Eu fazia Vida Estudantil na Folha e no debate com Oswaldo Nobre eu fazia Vida Estudantil Esportiva, uma coisa assim. Daí a 6 meses eu era repórter da Folha com muito sucesso. E fui para o Binômio, que era a maior sensação do jornalismo mineiro na época, com o Euro Arantes e o Zé Maria Rabelo. E aí eu entrei a fundo no negócio de jornalismo e de revolução. Tomar o poder como Fidel Castro tomou lá em Cuba, e jornalismo. Do Binômio eu fui para a Edição Mineira da Última Hora. Da Edição Mineira da Última Hora eu fui para a Revista Alterosa, que foi uma revolução no jornalismo.
A Alterosa foi fechada, eu fui para o Jornal do Brasil, no Rio. Depois voltei, fiquei 11 meses desempregado e acusado de subversivo na época da ditadura militar. Era tão terrível que certas pessoas me viam na rua e pulavam para o outro lado para não me cumprimentar. E aí eu fui trabalhar na Asa Propaganda, que foi uma experiência maravilhosa com o Edgar Mello e o Hélio Faria. Depois, cronista de futebol do Jornal dos Esportes. E, por fim, o Ciro Siqueira me levou para o Estado de Minas para ser cronista de futebol, o que revolucionou a minha vida. Foi uma bênção de Deus, que eu agradeço aos militares, porque eu não podia escrever sobre mais nada, eu era marcado como subversivo. Mas sobre futebol eu podia escrever. Então, isso foi maravilhoso, porque eu fiquei conhecido até que ganhei o maior prêmio literário brasileiro. Dava tanto dinheiro que dava para comprar 4 lotes nas Mangabeiras. E aí a minha vida foi só mudando, escritor, e hoje tem 9 livros e estou terminando o 10º, que é O Cheiro de Deus. Em Guanhães eu fui livre, porque eu era um escravo em Santana dos Ferros, eu fui livre para 2 coisas: escolher o que eu queria ser. Eu não ia ser médico, não ia ser engenheiro, não ia ser advogado, eu ia ser escritor. Isso lá em Guanhães. E segundo, escolher o time de futebol que eu ia torcer. E eu escolhi o Atlético. Escolhi o Atlético, nem sei porquê, mas tinha um locutor famoso aqui na época, o Paulo Nunes Vieira, que transmitia em dobradinha com o Jairo Anatólio Lima na Rádio Inconfidência os jogos. E o Paulo Nunes Vieira, ele dava um calor humano na partida, assim como o Jairo também. E eu descobri o Atlético do Cafunga, Murilo e Ramos, depois Oswaldo, mexicano, Monte Silva. O Silva morreu tuberculoso. Naquela época, como se morria tuberculoso? Depois veio Afonso Carango, Lucas Lauro, Carlyle, Leiro, depois Alvim e Nível. Então, foi o time que foi... Esse time é o que era o vingador. E eu fiquei atleticano sobre todas as coisas do mundo. Apaixonado, eu jogava futebol bem também, e apaixonado pelo Atlético. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui assistir um treino lá em Lourdes, onde hoje é o Diamond Mall, era o estádio do Atlético, e na época não tinha essas lavanderias sofisticadas dos times de futebol, né? E estava no varal pendurado um punhado de camisa dos jogadores. E começou a chover durante um treino. Olha, hoje se chove, os jogadores continuam treinando. Naquela época não. Choveu, todo mundo correu. Todo mundo correu e a lavadeira correu na beira do campo para, numa parte de fora assim, para apanhar as camisas, para as camisas não molharem. E todo mundo escondendo da chuva, em uma ventania danada, e só ficou uma camisa do Atlético pendurada no varal. E aí começou todo mundo a torcer pela camisa. O vento fazia assim, ela não caía e gritava, pô, mas foi um negócio alucinado. Aí quando eu estava no Estado de Minas, e foi uma coisa maravilhosa da minha vida, a minha fase no Estado de Minas, eu, escrevendo uma crônica de futebol, lancei uma frase que pegou, que é: se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. Aí pergunta, mas pô, como é que você sacou isso? Eu falei, não, eu vi isso, eu torci contra o vento. Olha, foi uma mudança muito sofrida pelo seguinte: eu tinha 23 ou 25 anos, eu escrevia a crônica de futebol no Estado de Minas. E escrevia... O Estado de Minas era a minha casa, eu não tinha problema no Estado de Minas. Aí entrou lá, saiu o diretor-geral, que era o Ciro Siqueira, e entrou o outro diretor. E esse diretor, nós tivemos uma briga e ele me mandou embora. Me mandou embora e foi mais, ele foi na oficina do Estado de Minas, na gráfica do Estado de Minas, tirou a minha crônica. Falou com o Daniel Gomes, você vai tirar, que era o editor de esporte, você vai tirar a crônica do Roberto Drummond, não sai amanhã. O Daniel falou, não, eu não. Ele foi lá e tirou.
Quando o estado de Minas tinha 80 de Ibope, eu tinha 80 de Ibope. Marplan tinha 90 e eu tinha 90 do estado de Minas. Não saiu a minha crônica, choveu o telefonema, congestionou o telefone do estado de Minas. E o doutor Pedro Aguinaldo, que era o diretor-geral, falou: eu quero Roberto Drummond de volta aqui amanhã. E foram me procurar, mas eu falei: eu só volto se sair o outro. Mas não saiu o outro, então no mesmo dia eu fui contratado pelo Hoje em Dia, escrevendo um dia futebol, outro dia não, um dia futebol, outro dia não. Agora, eu não conseguia fazer crônica de futebol, a não ser no Jornal do Brasil durante a última Copa, como eu fazia no estado de Minas. É uma espécie de bloqueio. Então, hoje eu estou muito feliz no Hoje em Dia, o que não me impede. Outro dia eu tive com o Álvaro Teixeira da Costa, que é o novo diretor executivo, assim como o Edson Zenobi já tinha me falado, e me falou que ele vai ter uma grande alegria na hora que eu voltar para o estado de Minas. Isso pode acontecer de eu voltar para o estado de Minas, pode acontecer de ficar no Hoje em Dia, pode acontecer de outras propostas do Rio de Janeiro, mas sem sair de Belo Horizonte. Então é isso. No Hoje em Dia eu sou também muito feliz. Raramente eu vou lá, porque eu mando hoje por fax. No estado de Minas eu ia lá todo dia, aquela coisa toda. Então, e no Hoje em Dia eu escrevo raramente sobre futebol. Eu recebo e-mail de toda a parte do mundo, e de Belo Horizonte, do interior de Minas, do Brasil e de tudo, com a minha crônica no Hoje em Dia. E ela é muito xerocada também. Ela é muito mandada de uma pessoa para outra, há uma corrente muito grande. Agora, eu estou muito feliz no Hoje em Dia. Agora, queria lembrar e dizer o seguinte: eu não saí do estado de Minas brigado com o alto comando do estado de Minas, nem com os meus companheiros da redação, nem da gráfica, nem de nada, e não saí brigado com o leitor do estado de Minas. Eu saí por um episódio que acabou logo. Olha, o concurso foi o seguinte: o primeiro ano, o Dalton Trevisan, que é um tremendo contista, um tremendo escritor, ganhou, em 68. O segundo ano, o Rubem Fonseca, outro tremendo escritor, ganhou em 69. Em 70 ganhou o Mário Garcia de Paiva, outro grande escritor, que mora em Belo Horizonte. E eu ia entrando nesses todos, mudando de conto. No quarto eu ganhei. Com a Morte da Jota em Paris, Isabel numa quinta-feira e A Outra Margem. Eram 3 contos. E a ditadura militar tinha proibido tudo: cinema, teatro, televisão, censura. Então deixou uma válvula de escape, que era a literatura, talvez porque não acreditasse na literatura. Então a divulgação era tremenda. E no dia do resultado, foi um negócio. A minha mulher ficou em casa, eu morava na rua Rio Grande do Norte, ela ficou em casa esperando, sentada num telefone, o resultado, que ia sair o resultado. E eu era forte, eu sabia que eu estava forte. E eu fui para a redação do Estado de Minas esperar um telex, porque não tinha esses recursos de hoje, né, de e-mail e de fax, de nada. E eu estava muito tenso, assim, pelas 3h30, 4 horas, eu desci, fui numa banca da esquina e fiquei lá, lendo o Estado de São Paulo, falando que o resultado ia sair hoje. Quando o Geraldo Magalhães, que era editor da segunda sessão, onde eu trabalhava também, falou: escuta, você está preparado para uma notícia boa? Eu falei: qual? Você ganhou o concurso do Paraná. Aquilo tudo dançou na minha frente. E eu não acreditei que tivesse ganhado. Enquanto não chegou um telex enorme, os jornais começaram a me entrevistar, aquela coisa toda, eu não acreditei. Então ganhei o concurso do Paraná. Eu até aquela altura, eu não conseguia nem ser convidado para tomar um cafezinho com os editores. Depois do concurso, choveu a editora. E eu lancei A Morte da Jota em Paris, com 30 mil exemplares pela Ática de São Paulo, quando na época só o Jorge Amado e o Zé Mauro de Vasconcelos, que vendia tanto como o meu querido Paulo Coelho,
tinham. E A Morte da Jota em Paris foi um sucesso tremendo e segue sendo um sucesso até hoje. E até hoje está na Ática. Foi uma edição. E a crítica dividiu a meu respeito, com a maioria a favor da Morte da Jota em Paris, mas ficou uma constante disso. Crítica de um lado, uns gostando, outros detestando. Isso não mudou ao longo dos meus 9 livros até agora. E sei que não vai mudar com O Cheiro de Deus. Não mudou com Ilha do Furacão. Ilha do Furacão, que hoje tem tudo isso, né, de ser um dos livros do século em língua portuguesa, e que chegou a uma minissérie que a Globo destacou recentemente em 2 programas como um dos acontecimentos dos 50 anos da teledramaturgia, da televisão, e dos 35 anos da Globo. E o Furacão entrou 2 vezes. Cheguei à Globo assim, o livro tinha saiu com estardalhaço, porque foi capa da revista Playboy, já chegou às livrarias como capa da Playboy, com a chamada na capa de Ilha do Furacão. Porque o livro ganhou um concurso interno da Playboy para ser tema do prêmio Playboy de ilustração. Então, 5.000 candidatos tiveram que ler um capítulo de Ilha do Furacão para ilustrar e concorrer ao concurso. Então saiu o resultado, esse capítulo de Ilha do Furacão e o livro nas livrarias. E aí, o livro começou com um boca a boca danado, engraçado. Aqui quem me ajudou mesmo foi o Oswaldo Faria, meu querido e saudoso Oswaldo Faria, porque tinha ido ao Furacão aqui, tinha casado com um jogador de futebol, aquela coisa toda, e ele falou na Rádio Itatiaia, no comentário dele. E em São Paulo foi o negócio da Playboy e uma reportagem no Jornal da Tarde, que o Paulinho Assunção, o poeta e ficcionista, fez. E o livro estourou primeiro em São Paulo. Depois foi estourando em todo o Brasil, entrou em todas as listas de mais vendidos. Aí houve uma reunião do alto comando da Globo com o Boni, que eram reuniões frequentes. E o Alberico Souza Cruz era o diretor nacional de jornalismo. Então ele falou para o Mário Lúcio Vaz, que era diretor da Central Globo de Criação. Mário Lúcio, que também é mineiro, começou aqui na Rádio Itatiaia, na TV Itacolomi, falou: Mário Lúcio, você já leu o do Furacão, do Roberto Drummond? Falou: não. Leia, porque dá uma novela. O Mário Lúcio depois me contou que ele chegou na sala dele, falou com a secretária dele: manda buscar esse livro aqui. Ela buscou o livro, levou para casa e não dormiu. Ele passou a noite lendo o livro. No outro dia telefonou para o Alberico: ó, Alberico, novela não dá não, mas dá uma puta minissérie. E a Globo comprou os direitos, o livro saiu em outubro de 91, ela comprou os direitos no dia 10 de março de 92. E foi aquele negócio, faz, não faz, era terrível. Só a minha filha, Ana Beatriz, acreditava que ia sair a minissérie, porque era terrível, porque os jornais todos dando que ia sair, mas não saía. A Glória Pérez falou com o Alberico: Alberico, eu vibrei com o livro do Roberto Drummond, eu gostaria de fazer. Aí o Alberico falou com o Mário Lúcio para dar para a Glória Pérez fazer. A Glória Pérez pegou numa hora entusiasmo. Depois da novela Parece que Explode o Coração, ia ser a minissérie que ela ia fazer, e os jornais noticiaram de novo, e infelizmente aconteceu a tragédia do brutal assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória. Então ficou aquele problema, o livro com a Glória Pérez, para adaptar, e ela sem condições emocionais e de tudo. E a Globo não queria tirar da Glória, e nem eu queria, porque a Glória gostava do livro. Aí começaram várias propostas, porque a Globo não fazia, o contrato era para 5 anos, começaram várias propostas de cineastas, inclusive quando saiu uma crítica muito boa em Paris sobre o livro em francês, o Rui Guerra, o cineasta, recebeu uma proposta de um canadense, que ele produzia Ilha do Furacão para o cinema. Aí eu peguei e mandei uma carta para o Mário Lúcio Vaz e contei para ele tudo que estava vendo. E que a Globo então decidisse, ou fazia ou me liberava.
Ele demorou 15 dias para responder e me telefonou no fim de tarde. Falou, ó, vamos fazer. E o Boni fez uma lista. Quem pode ser Hilda Furacão? E a Ana Paula Arósio entrou em primeiro lugar. E a Ana Paula Arósio era do SBT e tinha um ingrediente maravilhoso. Ela não tinha feito um grande papel na televisão. Era um lançamento da Globo. Aí o Wolf Maia, que é um diretor genial, e a Glória se agarraram naquilo e eu também. Nós fizemos uma conspiração telefônica até conseguir, depois de 35 dias, que o Silvio Santos, e para isso o alto comando da Globo entrou, que o Silvio Santos cedesse a Glória Pérez. A Glória Pérez, a Ana Paula Arósio. Para vocês terem uma ideia, telespectadores, de como foi importante para a Globo, é que a Ana Paula Arósio saiu de São Paulo de avião, num avião de carreira, e no Rio de Janeiro ela entrou no helicóptero do Dr. Roberto Marinho e foi levada para Tiradentes, onde já estava gravando. E aí, depois da minissérie, tudo mudou, né? Porque eu tive uma divulgação maravilhosa. O livro vendia 2.000 exemplares por dia, quando estava no ar a minissérie, e durante a Copa do Mundo. E quando as novelas das 6, das 7, das 8 não estavam estourando como agora não. Quem atraía era a Hilda Furacão. E tinha dia de dar... Teve um dia que deu 38% à meia-noite no Rio de Janeiro. E São Paulo batia, o Ratinho ganhava todas. Entrou a Hilda Furacão, ele não ganhou mais nenhuma. E eu seguia o Ibope, que a Globo faz instantâneo em São Paulo, a cada intervalo eu ligava para a Globo e a Globo me dava. Então era um negócio emocionante, inesquecível e terrivelmente dramático. Porque oscilava aquele negócio, quanto vai dar, quanto não vai, quanto não vai. O meu Ibope particular era chegar da janela do meu apartamento e olhar os prédios em volta. Se as luzes estavam acesas, era sinal que o Ibope estava alto. E desde que estreou 32 capítulos, desde o primeiro até o último, sempre estavam acesas e sempre o Ibope maravilhoso. E agora a Globo está vendendo para o mundo, vendeu agora para os Estados Unidos, para Telemundo, vendeu para o México, vendeu para Portugal, que não teve que dublar, agora tem Angola sem dublar, para 6 países da ex-União Soviética, inclusive a Rússia, vendeu para Argentina, Paraguai, Honduras, Venezuela, vários outros países de fala espanhola, e não para de vender a minissérie. E é uma parceira maravilhosa. Eu fiquei amigo da Globo na área de teledramaturgia, da TV Globo de um modo geral, me tratou sempre maravilhosamente bem, e foi um negócio mágico na minha vida. Tem dia que eu tenho que pegar os jornais para ver que aquilo é verdade, que eu tenho que ver a minissérie que eu tenho, todos que a Globo me deu, já com a gravação digital, ou ver também em espanhol, que a Globo me mandou um trailer, o primeiro capítulo em espanhol, para acreditar que aquilo tudo é verdade. E que aquilo tudo aconteceu com um livro que fala em Belo Horizonte, que assume corajosamente que é de Belo Horizonte. E não afetou nada, porque tanto o livro em francês, em espanhol, na edição de Portugal, agora já está com tradução para o sueco e vai estar sendo negociado para publicação na Suécia. Onde ele sai, Belo Horizonte é considerado como a cidade do mundo. Provinciano podemos ser nós mesmos com relação às nossas cidades. E principalmente provinciano é o brasileiro que às vezes nega, principalmente na mídia, nega a uma cidade como Belo Horizonte o direito de existir. Que você não vê nos maiores jornais franceses quando falam de Hilda Furacão. E na coragem da Globo que insistiu. Olha, não, vingativo não. Eu te diria o seguinte, tem um lado mais verdadeiro, mais romântico, mais revolucionário. Hoje, que o livro pegou e a minissérie, naturalmente, foi um sucesso muito grande que me ajudou, eu vou em tudo quanto é lugar, sou chamado para falar sobre o livro. Não querem ouvir de outros livros meus, o que não deixa de ser ruim. Para fazer o trabalho agora, para o Cheiro de Deus estar na expectativa, foi uma mídia violenta, foi um trabalho muito bem feito. Ele vai vender muito, está muito aguardado, sai no início do ano que vem.
é o livro meu mais forte, mas eu tive que competir com uma coisa que eu falei em Amsterdã, no Festival Internacional de Literatura, em que eu discuti o do Furacão, e um jornal de lá deu na primeira página o que eu falei, que eu concorro comigo mesmo, eu compito comigo mesmo. Todo autor, quando sai, agora, se sai um livro de autor brasileiro, ele vai competir com o Paulo Coelho, que está a vender muito, com os 100 melhores contos brasileiros do século, que até o DJ está lá, com o livro do João Baldo, com livros estrangeiros, com tudo. Eu não. Na hora que eu soltar o Cheiro de Deus, eu vou competir comigo mesmo, o autor de Ilha do Furacão. Porque até motorista de táxi, que antes só me falava em Atlético, agora fala em Ilha do Furacão. Eu vou à favela em Belo Horizonte discutir Ilha do Furacão. Eu vou, às vezes, em Foz do Iguaçu, porque criaram o fã-clube Ilha do Furacão, e só querem Ilha do Furacão. E falam assim, mas o Cheiro de Deus não é igual ao Ilha do Furacão. Aposto que o Ilha do Furacão é muito melhor. Eu falo, não, você vai conferir. Não, eu vou conferir, eu vou comprar, mas não pode ser igual, porque o boca a boca do Ilha do Furacão, o jeito de narrar do livro, a história do livro, em Portugal consideraram um livro das críticas melhor do que a minissérie. Eu acho a minissérie maravilhosa e considero como uma coisa minha, do meu livro, que eu participei adoidado. Então, eu não tenho problema com a minissérie. Então, o Ilha do Furacão é amor. Todos os meus livros são amor. O Cheiro de Deus é amor. Porque eu tenho uma sorte. Na hora que eu estou escrevendo literatura, eu acho que eu me transfiguro num anjo e num demônio, mas para criar personagem. E não para ter as minhas brigas que eu tenho. Às vezes eu dou tiro de canhão num simples pirilampo. Mas então é isso. Foi um livro que eu treinei muito o jeito de narrar, assim como treinei muito o Cheiro de Deus. E espero voltar a falar quando o Cheiro de Deus numa entrevista com vocês. Olha, eu sou tão vaidoso que, já que agora o técnico da seleção brasileira tinge cabelo, o Leão, eu tinjo também. Então, eu sou vaidoso, faço 1 hora de ginástica todo dia, tenho uma alimentação dosada para não engordar, para tudo. Vou começar uma musculação agora. Eu tenho uma disciplina de campeão de natação ou de militar. Eu não perco essa 1 hora de ginástica. Hoje eu faço de tarde. Hoje, como já tinha um compromisso dessa entrevista, que está me alegrando muito, eu fiz de manhã. E não fumo, bebo raramente. E às vezes escrevo 10 horas por dia. E às vezes não escrevo nenhuma. E às vezes fico empacado, como eu fiquei um tempão no Cheiro de Deus. Eu estou fazendo uma coisa no Cheiro de Deus que autor nenhum fez no mundo. Porque é um livro em que o desafio dele é o tempo da história que está acontecendo, sem ordem cronológica ou não. É a estrutura, é o jeito de seduzir o leitor. E eu estou sendo ajudado pela teoria da relatividade de Albert Einstein, o que nenhum autor no mundo fez, sem citá-la, sem intelectualizar, mas para agarrar o leitor, para seduzir o leitor. Olha, como diz o Fernando Sabino, meu querido Fernando Sabino, o grande escritor, a gente, mineiro, não fala nisso. Mineiro não fala que está rico, não fala que está ganhando dinheiro. Eu te diria que esse apartamento aqui no edifício Portal Imperial, da construtora Líder, eu comprei, paguei e quitei com direitos autorais. E eu comprei graças a Ilha do Furacão. Foi Ilha do Furacão, o livro, e o Ilha do Furacão, a minissérie, porque na Globo aconteceu uma outra coisa. A Globo demorou tanto a fazer, quando ela decidiu a fazer, faltavam 3 meses para o contrato vencer. Então, a Globo falou, olha, nós queremos comprar o livro de novo, você vai ganhar de novo. Você aceita o que nós te demos da primeira vez? Eu falei, não, escuta, vocês não precisam comprar de novo. Podem fazer, eu estou autorizando, não. Queremos comprar de novo, e compraram de novo os direitos. Então eu ganhei 2 vezes da Globo, e com isso me ajudou a pagar esse apartamento. E depois o livro desandou, quando ele vendia assim,
ele explodiu de venda. Então, eu vivo do ato de escrever. Eu sou um dos poucos autores brasileiros que vive do ato de escrever. Agora, eu tenho uma vida... vou nos melhores restaurantes daqui, no Rio, tudo. Bom, eu não tenho carro, sonho com a BMW, mas gosto demais de andar a pé. As minhas alegrias, olha, eu tenho alegrias às vezes sofisticadas. No Rio de Janeiro, ficar na pérgola do Copacabana Palace, conversando com amigos e amigas minhas, muitos que eu fiz na época das filmagens de Ilha do Furacão, ou ficar em Belo Horizonte, em barzinho, eu curto adoidado os bares e restaurantes de Belo Horizonte. Era doido como a Alicuia, que na Gonçalves Dias fechou, ficou com vontade de formar um grupo só para reabrir, só para ter o prazer de ir lá no fim de tarde. Na Dona Lucinha, eu gosto muito. Podia morar em Lisboa, que eu gosto demais de Lisboa, do Rio de Janeiro, que hoje gosto demais do Rio. Mas se eu sair de Belo Horizonte, ficar mais de 20 dias, eu sou um exilado onde tiver e tem que voltar correndo para cá, porque aqui é a minha casa, é meu mundo, é o meu caminho da roça, é aqui que eu ouço o som de falar, porque a gente tem que sair fora, ficar muito tempo fora, para ver como é que é bonito o jeito de falar de mineiro. Olha, Deus é um convívio de manhã, de tarde, de noite comigo, não só por causa do livro Cheiro de Deus, mas por causa da minha vida. Eu rezo todo dia, rezo para o Padre Eustáquio, que não foi canonizado, acho um absurdo, está com um processo do Vaticano. Depois do Cheiro de Deus, quero fazer uma campanha de mobilização para a gente conseguir a canonização do Padre Eustáquio. Sou um devoto de Santa Rita de Cássia, de oração diária, e converso com Deus todo dia. Às vezes Deus me ouve. Hoje pediria um autógrafo, porque das vezes que eu vou lá, pedem autógrafo, correm atrás, coisa. Eu acho que se eu voltasse lá com um sobretudo até o pé, sapato branco ia virar moda lá. Hoje tudo é permitido. Quando uma pessoa faz sucesso, tudo é permitido. Não só em Ferros, é permitido em qualquer lugar do Brasil. Quem faz sucesso ganha um habeas corpus, para fazer tudo. Agora, ai de quem não faz, ou de quem fracassa. Eu tive a sorte de estar lutando e estar fazendo, e luto pelo sucesso sim, me agrada o sucesso sim, quero o sucesso sim, e com o cheiro de Deus, eu sei que eu vou assumir uma condição de escritor no mundo, que já está cada vez aumentando mais, entende? Mas é isso, lá em Ferros hoje me dá vontade de voltar descalço, porque eu acho que o homem feliz anda descalço. Sentir no quintal da casa da minha mãe no interior, galinhas ciscando a terra, eu andando descalço, e eu ali livre, sem sonhar que nada disso ia me acontecer, né? Porque a gente não sonha essas coisas. Então, eu quero ser fiel a isso, a Minas, ao Brasil, a Belo Horizonte, ao interior de Minas. Eu sou um capial do mato, um arigó dos brejos das Minas Gerais. Isso é que eu sou. Fui eu que apelidei o Reinaldo de Baby Crack, dando um título de uma reportagem do Ramon Garcia no estado de Minas. Eu escrevia todo dia sobre o Reinaldo Rei. Quer dizer, eu acho que o Brasil teve gênios assim, extra mesmo. Pelé, Garrincha, claro, num patamar que eu acho que só o Maradona chegou. Reinaldo, Tostão, Zico, Ronaldinho, que foi aqui do Cruzeiro, que a gente viu quando ganhava o salário mínimo no Cruzeiro, que é um jogador que, se não fosse esses problemas, ele igualaria a Pelé e Garrincha, que foi o drama do Reinaldo. Porque se o Reinaldo não tivesse problema com os joelhos, ele seria hoje um mito, mas um mito que não está no mundo. Ele seria um mito do mundo, porque era um jogador genial. Tudo no Reinaldo era de gênio. E eu escrevia no Estado de Minas, tanto que tem um livro que eu vou lançar ainda, que está pronto. Já tem até o título, que Rei Sou Eu. São só crônicas que eu fiz no Estado de Minas sobre o Reinaldo.
e crônicas que a mãe do Reinaldo guardou, então ela preservou o livro. Meu pai morreu novo, não teve tempo de ver. Acho que ia ficar muito alegre porque ele investiu no escritor. A minha mãe chegou a ver o concurso de contos do Paraná, o prêmio Jabuti, chegou a ver até Quando Fui Morto em Cuba, chegou a ver o sucesso do livro. Não chegou a ver Ilha do Furacão, porque Ilha do Furacão foi um negócio que é tão inacreditável que meninos e meninas de 4 anos assistiam. Tribos de índios na Amazônia assistindo Ilha do Furacão ao vivo pela Globo. A Globo tem filmagens disso. Foi um negócio que eu gostaria muito que meu pai visse e que a minha mãe visse também. Mas onde eles estiverem, eles sabem disso, desse negócio que foi, né? E o que me emociona muito, porque eu era, e gostaria de que isso servisse para todo mundo que tem sonho. Quem sonha é livre. Eu era o que não ia dar certo. Eu era a ovelha negra da família, eu era a ovelha vermelha da família, porque era comunista, eu era o filho do Dr. Francis, da Dona Ricardo, que só dá trabalho, aquilo ali não vai ser nada na vida. Eu fiquei preparado para não ser nada na vida, eu e meu sonho de ser escritor. Então tudo isso, ganhar prêmio, estourar, aquela coisa, entrar na Globo é um negócio assim tão impressionante, que eu fico pensando muito. Na época eu ouvia muito músicas de carnaval, quando eu era no interior de Minas, em Ferros, não em Guanhães, porque em Guanhães sempre acreditavam em mim, quando eu era o certo que ia dar, o errado, o que não ia dar certo, a ovelha negra. Então eu ficava ouvindo essas músicas para ver, gente, o negócio todo deu certo. Mas é isso, não acreditar, porque olha, ninguém acredita num jogador de futebol até que ele passe a fazer gol, ninguém acredita num cantor até que ele estoure, num compositor até que ele ganhe prêmio nos festivais, ninguém acredita num ator, numa atriz, num escritor, em nada, enquanto não dá certo. Então é o seguinte, a gente tem que dar certo com a gente mesmo de noite, com a mulher amada, ou sozinho, ou com Deus. Mas ali a gente tem que acreditar, porque não acreditam não, só acreditam depois, que dá certo. Aí sim, aí todo mundo vem, abraça, beija, pede autógrafo. Então é isso, a gente acreditar na gente mesmo.